Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra desse congresso. Eu sou Karine Marvila, sou nutricionista e vou falar um pouquinho sobre as síndromes hipertensivas da gestação como um problema de saúde pública mundial. Deixo aqui meu contato para quem tiver interesse em me chamar, tá? Fica à disposição o meu e-mail. Se alguém quiser o slide também, eu posso disponibilizar, tá bom? Vamos me apresentar, né? Eu sou nutricionista formada pela Uniswan. Atualmente eu faço mestrado em nutrição humana pela UFRJ. Sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil da Maternidade Escola da UFRJ e especialista em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia pelo Instituto Health. E aqui fica o meu Instagram, se alguém estiver postando, né, esse congresso no Instagram e quiser me marcar, fica à vontade, que serão todos bem-vindos, tá? O meu Instagram é Karine Marvila Nutri, como está aqui no cantinho da tela. Bom, vamos falar então sobre as síndromes hipertensivas da gestação. Né? Elas são a principal causa de morbimortalidade fetal, materna e neonatal em todo o mundo, que pode afetar de 5 a 10% das gestações. E também são a principal causa de internação e óbito, né, nessas gestantes, com razão de mortalidade materna de 1,5 por 100 mil nascidos vivos. Esse é um dado que foi publicado pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde no ano de 2022. A pré-eclâmpsia, que é um tipo de síndrome hipertensiva, é a síndrome que mais complica, sendo responsável por até 15% das mortes em todo o mundo, né, com uma incidência aqui no Brasil de 1,5 a 7%. E as gestantes as mulheres que iniciam uma gestação já com a hipertensão arterial crônica têm uma chance aumentada de 3 a 5 vezes mais de incidência da pré-eclâmpsia e de 5 a 10 vezes mais a morte materna. Além disso, 20 a 50% dessas gestantes com hipertensão arterial crônica podem desenvolver a pré-eclâmpsia sobreposta, segundo a Associação de Cardiologia, Obstetrícia e Ginecologia, a ACOG. Esse é um estudo que foi realizado em um hospital universitário do Rio de Janeiro, onde eles quiseram avaliar, né, a prevalência da pré-eclâmpsia e os principais desfechos perinatais. Sobre como a prevalência, eles conseguiram avaliaram, né, 4.464 gestantes, dentre elas 301 desenvolveram a pré-eclâmpsia, né, com a prevalência de 6,74% dentro dessa população. E como principais desfechos, né, relacionados à associação da pré-eclâmpsia com esses desfechos neonatais, eles encontraram a prematuridade, a morte fetal e também o crescimento, né, restrição do crescimento intrauterino. O que são as síndromes hipertensivas da gestação? Né? Qual que é a definição? É a hipertensão, a presença de hipertensão arterial na gravidez, quando os valores de pressão são maior ou igual que 140 por 90 milímetros de mercúrio, e são classificadas em hipertensão arterial crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, e a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. Para a aferição da pré-eclâmpsia para a aferição da pressão arterial, segundo o Ministério da Saúde, a gestante deve estar na posição sentada, né, sendo utilizado o membro superior, se possível, para poder fazer essa aferição, mantendo ali na altura do coração, né, e em mais que uma medida, né, com intervalo de pelo menos 4 a 6 horas. Para o diagnóstico, ele deve ser baseado com pelo menos 2 leituras e feito a média a partir dessas 2 leituras. E caso se encontre valores da pressão arterial com diferença maior que 10 milímetros de mercúrio, uma terceira medida deve ser realizada e deve ser feita a média com a segunda e terceira medida. Sobre a classificação das síndromes hipertensivas gestacionais, a hipertensão arterial crônica é a hipertensão que é relatada pela gestante como uma manifestação anterior à gravidez, né, uma manifestação prévia, ou então quando identificada durante ali o acompanhamento, né, da gestação, antes da 20ª semana de gestação. A hipertensão gestacional é a hipertensão que é diagnosticada após a 20ª semana da gestação, né, nessas gestantes que antes da gestação eram normotensas, ou seja, não tinha nenhuma alteração de pressão, mas que não apresentem sinais de proteinúria ou então manifestação de alguns sinais e sintomas que estão relacionados à pré-eclâmpsia. E essa síndrome hipertensiva normalmente desaparece após 12 semanas após o parto.
A pré-eclâmpsia é a hipertensão gestacional em gestantes previamente normotensa a partir da 20ª semana da gestação, ou seja, é como se fosse uma hipertensão gestacional, só que ela está associada à proteinúria, né, que é o aparecimento de proteína na amostra de urina de 24 horas com valores maior que 300 miligramas. Então, quando ocorre essa presença de proteinúria, né, associação da proteinúria, é classificado como pré-eclâmpsia. Se não tiver presença de proteinúria, né, também pode ser diagnosticado como pré-eclâmpsia se a alteração da pressão arterial for acompanhada de comprometimento sistêmico, disfunção de órgãos-alvos ou sinais de comprometimento placentário. Então, a alteração da pressão associada a qualquer um desses 3 fatores, se não tiver presença de proteinúria, pode também ser classificado como pré-eclâmpsia. Enquanto a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica é a alteração da pressão dessas gestantes que já iniciaram, né, uma gestação com hipertensão arterial crônica, quando ocorre o aparecimento ou então a piora, após a 20ª semana de gestação, da proteinúria, né, que normalmente já deve ter sido detectada na primeira metade da gestação, e essa alteração normalmente é de 3 vezes mais que o valor inicial, quando ocorre a detectação da proteinúria ali na primeira metade da gestação. Além disso, se tiver ocorrendo a disfunção de órgãos-alvo, também pode ser classificado como pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. Algumas observações aqui que eu gostaria de fazer. A gente viu que a hipertensão gestacional, ela normalmente desaparece após 3 meses, ali, após o parto, né, 12 semanas, mas se caso isso não acontecer, ou seja, se essa elevação pressórica se tornar persistente após esse período, ela é reclassificada como hipertensão arterial crônica, tá bom? Isso pode ocorrer devido à ausência, né, desse diagnóstico pelas alterações fisiológicas ali na primeira metade da gestação. E se essa gestante inicia o pré-natal, né, com idade gestacional maior ou igual que 20 semanas, né, é uma gestante hipertensa, está, né, apresentando alterações na pressão, e não tem, né, valores prévios da pressão arterial, ou seja, ela não sabe como que era a pressão dela antes da gravidez, ela então deve ser tratada na gravidez como hipertensão gestacional ou então pré-eclâmpsia, dependendo ali dos sinais e comprometimentos, tá? Essas referências eu peguei desses manuais que eu coloquei a capinha deles. Sobre a pré-eclâmpsia, né, a gente viu que ela está relacionada com a presença de proteinúria, né? A proteinúria, como eu falei, ela é a presença de urina de pelo menos 300 miligramas de proteína, na verdade, em uma amostra de urina de 24 horas. E a relação proteinúria e creatinúria, ela pode ser considerada alterada quando o valor da amostra isolada for de pelo menos 0,3, tá? Como a gente viu também, a pré-eclâmpsia, se não tiver presença de proteinúria, né, ou seja, se for uma ausência de proteinúria, mas for acompanhada, né, quando essa hipertensão arterial, né, essa desregulação da hipertensão arterial, da hipertensão, na verdade, né, for acompanhada também com comprometimento sistêmico e disfunção de órgãos-alvos, ou então de sinais de comprometimento placentário, como a gente viu no slide anterior, eu trouxe aqui a lista, né, alguns tipos, né, desses sinais. No caso de disfunção de órgãos-alvos, temos a trombocitopenia, que é a queda de plaquetas, disfunção hepática, insuficiência renal, edema pulmonar, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, ou pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. E sinais de comprometimento placentário, que é a restrição do crescimento fetal e ou alterações no exame de Doppler fetal, tá bom? Bom, a pré-eclâmpsia ainda pode ser classificada em pré-eclâmpsias com sinais de gravidade e sem sinais de gravidade. Anteriormente, se denominava pré-eclâmpsia leve e pré-eclâmpsia grave, mas agora o Ministério da Saúde utiliza essa denominação de pré-eclâmpsia sem e com sinais de gravidade. Eu vou passar aqui primeiro para a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, depois eu volto para a pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade para ficar um pouco mais lógico. A pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é quando a pressão arterial for maior ou igual que 160 por 110 milímetros de mercúrio, que deve ser confirmada ali com um intervalo de pelo menos 15 minutos. Presença de síndrome HELP, a gente vai ver nos próximos slides o que é a síndrome HELP. A iminência da eclâmpsia, né, com sinais e sintomas de cefaleia, distúrbios visuais e hepáticos ou hepáticos.
A eclâmpsia, o edema agudo de pulmão, o comprometimento da função hepática, que é a alteração ali das transaminases, TGO e TGP, com valores, o aumento dessas transaminases 2 vezes maior do que uma concentração normal. Dor torácica, mesmo se tiver acompanhado ou não de alterações respiratórias, insuficiência renal e também a trombocitopenia com a queda de plaqueta, contagem de plaquetas menor que 100.000. Aí é considerada pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E a gestante que não tem, né, sinais de gravidade, ou seja, tem a pré-eclâmpsia, mas sem os sinais de gravidade, deve ser feita uma manutenção da pressão arterial com valores de 110 a 140 por 85 milímetros de mercúrio. Deve-se recomendar também a redução de atividade física ou atividades estressantes. A consulta semanal para poder monitorar, né, fazer a monitoração das condições do feto. Em caso de qualquer sinal ou então sintoma relacionado ao agravamento da doença, a gestante ela deve ser internada para fazer uma melhor avaliação e conduta. E sobre a resolução da gestação, ela deve ocorrer com 37 semanas em caso de bom controle, né, desse quadro. A pré-eclâmpsia ainda pode ser classificada também em relação à idade gestacional em que foi feito esse diagnóstico. Então, se a gestante recebe o diagnóstico da pré-eclâmpsia antes das 34 semanas, é classificado como pré-eclâmpsia precoce. Maior ou igual que 34 semanas, a pré-eclâmpsia tardia. Menor que 37 semanas, a pré-eclâmpsia pré-termo. E maior ou igual a 37 semanas, a pré-eclâmpsia de termo. A gente viu, né, que a pré-eclâmpsia é a síndrome que mais complica, né, que tem maior incidência, né? Então, quando essa gestante recebe esse diagnóstico mais precoce, ou seja, ali antes das 34 semanas, tem maiores riscos de complicações, porque ela vai ter mais tempo ali na gestação convivendo com essa pré-eclâmpsia. Sobre a eclâmpsia, quando ocorre, né, convulsões generalizadas ou então coma, ou então de ambas, né, convulsão e coma, durante a gravidez ou então no puerpério, logo ali após o parto, nessa gestante que tem o diagnóstico da pré-eclâmpsia, né, sendo que essas convulsões e o coma não estão relacionados com outras doenças do sistema nervoso central. A eclâmpsia é a manifestação clínica mais grave da pré-eclâmpsia, que pode acometer ali de 2 a 3% das pacientes com pré-eclâmpsia grave, tá? A eclâmpsia é uma emergência obstétrica que requer de atendimento imediato. Imediatamente essa gestante deve ser atendida e o tratamento definitivo, ou seja, para parar a eclâmpsia, é o nascimento do feto e a retirada da placenta, ou seja, o parto. Tá? Que deve ocorrer ali imediatamente, independente da idade gestacional. E se a gestante não tiver nenhuma outra contraindicação para realizar o parto vaginal, né, ou seja, o parto normal, o trabalho de parto pode ser induzido nesses casos. Sobre a síndrome HELP. HELP é derivado da sigla, essa sigla é derivada das palavras em inglês hemólise, enzimas elevadas, e baixa quantidade de contagem de plaquetas, tá? É um comprometimento hepatohematológico da pré-eclâmpsia, que pode se desenvolver de 10 a 20% das gestantes que têm a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ou então a eclâmpsia. E a sintomatologia é o mal-estar, a epigastralgia, né, que é uma dor aqui na região do estômago, náuseas e cefaleia. Aqui, esse quadrinho azul é do Ministério da Saúde, né, que mostra como é feito o diagnóstico da síndrome HELP, de acordo com os exames, né, os parâmetros também para esse exame. Então, ali a hemólise, através do exame de bilirrubinas, né, com maior que 1,2 miligramas por decilitro. Temos também valores para DHL, para as da contagem de plaquetas de 100.000. Então, se essa gestante que tem a pré-eclâmpsia apresentar trombocitopenia, né, uma contagem de plaquetas menor que 100.000, deve-se pensar fortemente na síndrome HELP. As síndromes hipertensivas podem ocasionar desfechos maternos e desfechos fetais,
Desfechos maternos, descolamento prematuro da placenta, acidente vascular cerebral, falência de múltiplos órgãos, maior risco para poder desenvolver doenças cardiovasculares no futuro e também maior risco para alterações no perfil lipídico dessa mulher. Desfechos fetais, a restrição do crescimento intrauterino, a prematuridade, asfixia e óbito fetal e também baixo peso a nascer, que é quando o bebê nasce com menos que 2,5 quilos, 2,5 kg. O Ministério da Saúde define os fatores de risco para a pré-eclâmpsia, sendo classificados em risco baixo, moderado e risco alto. O risco baixo é somente um, né, que é a gravidez prévia de termo, né, sem nenhuma intercorrência. Moderado, temos riscos como nuliparidade, baixo nível socioeconômico, história familiar de pré-eclâmpsia, idade maior ou igual que 35 anos, entre outros. E o risco alto, risco considerado alto, história de pré-eclâmpsia, gestação múltipla, obesidade, doença renal, doenças autoimunes. Destaco que a hipertensão arterial crônica, que a gente viu que aumenta, né, bastante a incidência de pré-eclâmpsia e também morte materna, e também o diabetes do tipo 1 e tipo 2, que eu vou falar um pouquinho sobre a relação do diabetes com as síndromes hipertensivas. E a COG também complementa com fatores de risco a gestação molar, a história da pré-eclâmpsia na irmã da gestante e também a história de eclâmpsia na irmã, na mãe ou então na avó. Bom, a relação das síndromes hipertensivas e diabetes, né? Esse estudo aqui foi realizado lá na maternidade escola para poder avaliar a prevalência, né, através desse estudo, né, foi possível avaliar a prevalência das síndromes hipertensivas, né? Foi um ensaio clínico controlado, né, randomizado, onde eles notaram a prevalência de 38,2% de síndromes hipertensivas nessas gestantes que são acompanhadas ali no pré-natal da maternidade escola, que é uma maternidade de referência para gestantes com diabetes, e uma incidência de 22,5% de pré-eclâmpsia entre essas gestantes. Além disso, outros estudos foram realizados, né, que foram realizados ali na maternidade escola, trouxeram também dados da prevalência dessas síndromes, das síndromes hipertensivas, né, onde já foi notado, né, prevalência com valores de até 37% de síndromes hipertensivas, né, hipertensão gestacional com valores de até 15,7% e a pré-eclâmpsia com incidência de até 21,3%. E o último estudo, se eu não me engano, que é esse que eu trouxe ali do lado, no primeiro ali o estudo, né, é essa prevalência de 38,2% de síndromes hipertensivas gestacionais. Sobre a relação das síndromes hipertensivas com o diabetes, a insulina ela exerce efeitos cardiovasculares, ali através do sistema nervoso simpático e também pela via do óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Então, nessas gestantes com diabetes, a insulina, né, que ela pode estar deficiente, né, por conta dessa resistência à insulina, ela pode estar com uma função deficiente, né, sendo que a insulina ela é responsável, né, pela produção de óxido nítrico nas células endoteliais, causando vasodilatação. Só que nessas gestantes com diabetes, essa resistência à insulina no endotélio pode dificultar essa ação vasodilatadora do óxido nítrico, né? Ou então a facilitar a vasoconstricção, porque como o óxido nítrico é responsável é um dos responsáveis, né, pela vasodilatação, quando ele não está presente, né, não há produção desse óxido nítrico devido à resistência à insulina, isso pode facilitar a vasoconstricção, levando aí a sinais clínicos de hipertensão. Então, isso seria um dos fatores para essa relação entre síndromes hipertensivas e diabetes. Sobre a assistência pré-natal, né, é muito importante o acompanhamento pré-natal, né, e adequado na gestação e também no parto dessas mulheres, para poder evitar o desenvolvimento de comorbidades e também óbito para a mãe e para o filho. Aqui é um outro estudo que foi realizado pelo grupo de pesquisa que eu faço parte, de saúde materna e infantil, onde eles quiseram avaliar o efeito da assistência pré-natal nos resultados perinatais de gestantes com diabetes mellitus. Foi uma revisão sistemática que foi publicada esse ano ainda, né, de 2024.
E eles concluíram, a partir desse estudo, a gente conseguiu concluir que o cuidado do pré-natal associado à terapia nutricional dessa gestante com diabetes pode interferir positivamente no resultado perinatal, através da adequação do controle glicêmico, redução das síndromes hipertensivas gestacionais e também redução da macrosomia fetal. Além disso, menores taxas de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia foi associado com aquelas gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, né? Ali logo no início da gestação. Bom, agora indo para a parte da fisiopatologia, né, da pré-eclâmpsia, das síndromes hipertensivas, eu trouxe aqui uma teoria imunológica, que é uma das teorias que são assim, estudadas para explicar a pré-eclâmpsia. Essa teoria é dividida em estágio, né, doenças por estágio, tá? E ela poderia explicar também o motivo da pré-eclâmpsia ser mais comum na primeira gravidez, tá bom? No estágio 0 ocorre no momento ali da pré-concepção, onde pode ocorrer uma desregulação imunológica. A partir do estágio 1, essa desregulação imunológica é parte da resposta parcial da tolerância materna. A gente vai ver um pouquinho no próximo slide, eu vou destrinchar mais esse esquema, tá? No estágio 2 e 3 pode ocorrer a placentação defeituosa, estresse oxidativo e reação inflamatória materna sistêmica, disfunção endotelial, hipertensão e proteinúria. A gente vai ver um pouquinho mais no próximo slide. E essa figura aqui é de um livro, né, do Ator Rezende e colaboradores de 2022, que fala um pouco sobre essa teoria imunológica. Então, eu fiz esse esquemazinho aqui para poder facilitar, né, o entendimento do capítulo desse livro, né, de onde eu retirei essa referência, que diz assim: na fase pré-concepcional, né, onde o pai, né, gera ali, coloca à disposição, né, vamos dizer assim, os antígenos paternos pelo sêmen, através do sêmen, né, onde o sistema imunológico da mulher ele tem a responsabilidade de fazer a tolerância imunológica, ou seja, não responder contra esse antígeno, receber bem esse antígeno para que ocorra a placentação, né, através da imunorregulação. Então, ali a gente tem duas possibilidades, né? A não resposta imunológica materna, para ocorrer a placentação normal, e quando ocorre a resposta imunológica materna parcial, pode gerar uma placentação defeituosa. Então, a partir daqui que a gente segue o nosso esquema, tá? Então, com essa placentação defeituosa, onde ocorre falha das células natural killer, trofoblasto extravilositário também de macrófagos, né? A falha dessas células e do trofoblasto e dos macrófagos podem gerar um estresse oxidativo ali naquele ambiente uterino, né? Com esse ambiente uterino com maior substâncias oxidantes, menores substâncias oxidantes, e também presença das espécies reativas de oxigênio, coloquei a sigla ali de EROS, tá? Como esse ambiente uterino é propício ao estresse oxidativo, né, e presença dessas espécies reativas de oxigênio, que são responsáveis também, né, tem a capacidade de inativar o óxido nítrico, que a gente viu que é um importante vasodilatador que está ali relacionado, né, com a vasodilatação, né, que a gente viu lá naquele slide da associação das síndromes hipertensivas com diabetes. Né, a partir desse estresse oxidativo associado à inativação desse óxido nítrico, pode gerar uma disfunção endotelial, que está caracterizado pela menor produção de prostaciclina, que também é um importante vasodilatador, e também maior produção de proteínas pró-coagulantes. Tá? Então, a disfunção endotelial associada à reação inflamatória materna sistêmica pode gerar sinais clínicos da pré-eclâmpsia, né? Que é a hipertensão e o aparecimento lá da proteinúria, ou então daqueles outros fatores que a gente viu. Sobre a fisiopatologia das síndromes hipertensivas gestacionais, no caso aqui a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, é a síndrome de má adaptação, onde há uma menor produção de prostaciclina e óxido nítrico, que são importantes vasodilatadores, e aumento do tromboxano, que é um vasoconstrictor, gerando ali vasoespasmo, dano endotelial, agregação placentária, o aumento da pressão arterial, né, que causa ali a ausência de oxigênio nos tecidos, e também alterações multissistêmicas, né, que podem acometer ali alterações nos rins, vasculares, cardíacas, hepáticas, uteroplacentárias e fetais, tá? Então, eles podem acometer
vasos sanguíneos de diversas áreas do corpo, do organismo ali da mulher. Por isso que as síndromes hipertensivas, né, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, são consideradas alterações multissistêmicas. Bom, agora que a gente viu definições, classificações, fisiopatologia das síndromes hipertensivas, a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção da pré-eclâmpsia. Há um consenso do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde sobre a prevenção da pré-eclâmpsia. Então, já é um consenso que o uso de AS, que é o ácido acetil salicílico, e o uso de cálcio podem prevenir a pré-eclâmpsia. O AS ele deve ser recomendado ali antes da 10ª semana da gestação, em doses de maior ou igual a 100 miligramas, tá? Para aquelas gestantes que apresentam risco para desenvolver pré-eclâmpsia, então tem aqueles fatores de riscos que a gente viu, né, naquele quadrinho. E essa medicação deve ser continuada até 36 semanas de gestação. E a suplementação de cálcio é feita através da suplementação de carbonato de cálcio em doses de 1 a 2 gramas por dia, a partir da primeira consulta pré-natal, né, até o parto dessas mulheres que têm alto risco para desenvolver a pré-eclâmpsia. Eu coloquei aqui também uma recomendação, né, que o consumo dessa suplementação deve ser feita com intervalo mínimo ali de 2 horas dos comprimidos de ferro, então de algum polivitamínico que contenha ferro, né, devido a possíveis interações negativas, e também deve ser consumido longe dos alimentos que são ricos em fitatos, oxalatos ou ferro. Coloquei alguma listinha aqui, né, como feijão, espinafre, couve, batata doce, entre outros. Então, a prevenção da pré-eclâmpsia, a única prevenção, né, que é um consenso ali pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, é o uso do AS e o uso do cálcio, tá bom? Naquele quadrinho que a gente viu, né, de risco, né, onde a gestante é considerada com alto risco, o Ministério da Saúde diz que a partir da apresentação de um fator de alto risco, ou então a combinação de 2 fatores de risco moderado, a gestante deve iniciar com a prevenção a partir do uso do AS e do cálcio, tá? Então, por exemplo, se a gestante apresenta diabetes, ela inicia a gestação com diabetes, já tem diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, ela já deve usar, né, o cálcio e o AS, ou então, se ela, por exemplo, tem baixo nível socioeconômico e idade maior ou igual que 35 anos, ela também deve iniciar com essa prevenção, com esse protocolo. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre cálcio, né, qual é a relação dele com a prevenção da pré-eclâmpsia. Ele é um nutriente que é reconhecido devido à sua capacidade de reduzir a incidência da pré-eclâmpsia em função da relação inversa entre o baixo consumo dietético de cálcio com a ocorrência da pré-eclâmpsia. Foi esse dado desse estudo, né, da relação entre o cálcio, a ingestão de cálcio e pré-eclâmpsia, tá bom? Essa foto aqui do boletim, né, de cálcio, do uso de cálcio, né, para prevenção da pré-eclâmpsia da Organização Mundial de Saúde, recomenda, né, aquela suplementação de carbonato de cálcio que a gente viu naquelas doses, e também recomenda a fortificação da dieta com alimentos fontes de cálcio para aquelas mulheres que querem engravidar e também as gestantes que têm baixa ingestão de alimentos fontes de cálcio, menor que 600 miligramas. Tá? Como que a gente faz essa dosagem de cálcio? Através de questionários alimentares, né? Por exemplo, questionário de frequência alimentar, né? Recordatório 24 horas, que devem ser aplicados ali por nutricionista. Esse outro estudo que eu coloquei ali, não é nem um estudo, né? Uma nota técnica ali da Prefeitura de São Paulo, diz, né, que devido à prevalência, né, de inadequação do consumo de cálcio naquelas mulheres ali da região do Sudeste ser alta, né, ou seja, 98,1% dessas mulheres consomem um cálcio, né, alimentar, né, através da alimentação em doses menores que 900 miligramas. Então, desde 2016, todas as gestantes que fazem o acompanhamento pré-natal na rede pública ali da cidade de São Paulo devem receber suplementos de cálcio para poder prevenir a pré-eclâmpsia e também as síndromes hipertensivas, né? Então, eles fazem a suplementação ali da 16ª semana até a 36ª semana gestacional, recomendando 2 comprimidos por dia de carbonato de cálcio, como protocolo aí para prevenção das síndromes hipertensivas e pré-eclâmpsia, tá?
E aqui embaixo é o print ali do manual do Ministério da Saúde, né, de prevenção para prevenção da pré-eclâmpsia, onde eles aderem, né, à recomendação da OMS. Esse daqui foi um outro estudo também que buscou avaliar, né, a eficácia da dosagem de cálcio, ou seja, eles quiseram avaliar a dosagem alta, maior que ou igual que 1 grama por dia, e a dosagem baixa, que é menor que 1 grama por dia, de cálcio para poder prevenir a pré-eclâmpsia. Quiseram avaliar, né, qual que era a relação entre essas doses. Foi uma meta-análise que incluiu 30 ensaios para poder fazer essa avaliação, tá? E também meta-análise que buscaram avaliar a dosagem de cálcio com 25 ensaios, onde eles encontraram resultados como a suplementação de cálcio foi capaz de prevenir a pré-eclâmpsia de forma bem semelhante, tanto com uma alta dose, ou seja, maior ou igual que 1 grama por dia, ou uma dose baixa, menor que 1 grama por dia de cálcio, entendeu? Foi bem semelhante, né, essa prevenção. E o cálcio também foi igualmente eficaz, independente ali do risco de pré-eclâmpsia, também independente da coadministração de vitamina D, ou então do momento do início da suplementação de cálcio, mas ele foi ineficaz naquelas mulheres com ingestão média adequada de cálcio basal. E a suplementação de cálcio em baixas e altas doses foi eficaz na prevenção da pré-eclâmpsia naquelas mulheres com baixa ingestão de cálcio. Ou seja, a suplementação, seja na dose de maior ou igual a 1 grama, ou então menor que 1 grama, é eficaz, né, de acordo com esse estudo, na prevenção da pré-eclâmpsia nessas mulheres que têm baixo consumo de alimentos fontes de cálcio. E aquela meta-análise de 25 estudos, né, de dosagem de cálcio revelou que essa suplementação de cálcio em baixas doses é tão eficaz quanto a suplementação de cálcio em altas doses, sendo capaz de reduzir pela metade o risco de pré-eclâmpsia quando a ingestão basal de cálcio é baixa. Esses outros estudos aqui, né, têm achados inconclusivos, né, onde eles buscam avaliar, né, outros fatores para a prevenção da pré-eclâmpsia, né. No caso, eu coloquei alguns, na verdade, nem todos. Mas tem alguns aqui que falam sobre o cálcio, né, que a gente viu que já é um consenso, né, mas aqui no caso mais sobre a vitamina D, né, fatores dietéticos e outros mecanismos têm achados inconclusivos ainda, né, como, por exemplo, baixo consumo energético, consumo inadequado de alguns micronutrientes, né, como, por exemplo, vitamina D, magnésio, entre outros. Sobre a vitamina D, né, que vem sendo bem estudado, né, a relação da vitamina D com as síndromes hipertensivas, eu trouxe aqui um esqueminha para tentar explicar, né, a participação da vitamina D nesse processo. Realmente, a vitamina D, a deficiência da vitamina D tem relação ali com o aumento da via de sinalização renina-angiotensina-aldosterona, que é aquela via com série de reações que são ali concebidas para poder ajudar a regulação da pressão arterial, tá bom? E além disso, ela tem relação com o hormônio PTH, né, o aumento do hormônio PTH. Eu trouxe aqui os estudos que fizeram a comparação, né, a avaliação da vitamina D, né, qual foi a associação dessa vitamina D com risco de pré-eclâmpsia, né, vitamina D e calcitriol, onde a associação, né, da concentração sérica de 25-hidroxi-D, né, que é a concentração sérica de vitamina D, foi comparada, né, para avaliar o risco de pré-eclâmpsia entre grupos de gestantes com pré-eclâmpsia e gestantes normotensas, tá? Então, a baixa concentração de 25-hidroxi-D, ou seja, menor que a recomendação ali daquele estudo, foi relacionada ao grupo de pré-eclâmpsia. Né? Então, aquelas gestantes com pré-eclâmpsia tinham menores concentração sérica de vitamina D. Segundo esse estudo, é um potencial biomarcador para a pré-eclâmpsia. E esses outros estudos aqui avaliaram o calcitriol, né? O calcitriol é um metabólito da 25-hidroxi-D. Ele tem a capacidade de reduzir a atividade da enzima renina, né? E também a reduzir a secreção do PTH. O PTH é um hormônio importante ali no aumento do volume sanguíneo, né? Através da ativação, né, da via de sinalização renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, quando esse hormônio ele reduz, né, a secreção dele, pode ser capaz ali de reduzir também a vasoconstricção, tá bom? Então, essa seria a possível relação do calcitriol
com a hipertensão. Outros estudos também associaram, né, a deficiência de 25-hidroxi-D ali com a pré-eclâmpsia. E esse outro estudo fala sobre fatores nutricionais maternos, né, possíveis fatores nutricionais maternos para a prevenção da pré-eclâmpsia, onde eles concluem ali naquele estudo que 14 fatores nutricionais têm significância na prevenção da pré-eclâmpsia. Alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais também podem oferecer maior aporte desses nutrientes necessários, onde eles buscaram ali fazer um marco conceitual desses fatores que podem ter a capacidade de prevenção da pré-eclâmpsia. Então, ali temos a obesidade, né, condições médicas, diabetes gestacional, depressão materna, hipertensão arterial crônica, entre outros, né, como, por exemplo, suplementos nutricionais, né, concentração sérica ou suplementação também de alguns polivitamínicos, mas, como eu disse, são achados ainda inconclusivos, tá? Sobre a dieta DASH. A dieta DASH, ela foi estudada, começou a ser estudada ali na década de 90, né, para poder tratar, né, normalmente ela é utilizada para tratar a hipertensão, né, arterial. Esse estudo, né, que eu trouxe foi um estudo multicêntrico, com 459 adultos americanos, né, com alteração na pressão arterial. E como controle foi uma dieta tipicamente americana com o mesmo teor de sódio. Tá? O tempo de intervenção dessa dieta foi de 8 semanas, onde eles concluíram que a dieta DASH foi mais eficaz na prevenção e tratamento da hipertensão arterial após 2 semanas de intervenção. A dieta DASH, lembrando, né, que ela é uma dieta composta por alimentos não processados e alimentos minimamente processados, à base de frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura, e também evita aqueles alimentos com alta densidade energética, que são ricos em açúcar e sódio. Tá? Tem alguns efeitos benéficos no controle metabólico e também no manejo de doenças crônicas, né, devido à sua alta disponibilidade de antioxidantes, cálcio, potássio, magnésio, fibras alimentares e também baixo índice glicêmico. E esse quadrinho aqui, ele representa um estudo que foi realizado para poder adaptar o Plano Alimentar DASH, que é um padrão alimentar americano, né? Foi para poder adaptar com a alimentação de gestantes brasileiras, tá? Então, aqui foi feita uma adaptação para pesquisas futuras, né, que foi realizado até mesmo pelo meu grupo de pesquisa, que eu faço ali parte. Esse outro estudo também sobre a dieta DASH, né, foi um estudo observacional com gestantes, né, sadias e normotensas, realizado ali na Irlanda, no ano de 2007 a 2011. Como principal desfechos foi a avaliação de registro de cada trimestre, né, da pressão arterial, para avaliar o score da adesão à dieta DASH, ingestão baixa e alta de alimentos recomendados, né, da dieta DASH. E, como resultado, o alto score de adesão à dieta DASH foi associado com menor pressão arterial nos 3 trimestres. Para aumento de cada 5 unidades desse score de adesão, se reduziu em 1 milímetro de mercúrio a pressão arterial diastólica e também a média da pressão arterial. Esse estudo foi também sobre a dieta DASH, né, que avaliou os desfechos da gestação com a hipertensão gestacional e hipertensão arterial crônica, onde eles observaram melhora dos desfechos da gravidez em mulheres que têm hipertensão arterial crônica e hipertensão gestacional, que esses desfechos, a melhora desses desfechos estava relacionada ao padrão da dieta DASH. Tá? Aqui a tabela mostra os desfechos clínicos das participantes desse estudo após a intervenção, né? Eu destaco aqui a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, as semanas gestacionais de nascimento, prematuridade e também o baixo peso ao nascer. Esse daqui foi um estudo realizado pelo meu grupo de pesquisa, onde ele procura avaliar o efeito da dieta DASH, né, no desenvolvimento da pré-eclâmpsia e também desfechos metabólicos em mulheres gestantes com diabetes mellitus prévio. Tá? Foi um estudo de caso controle, né, randomizado, com o principal objetivo, né, foi identificar o efeito da dieta DASH adaptada, né, aquela adaptação que eu comentei, né, desse padrão alimentar americano, na incidência da pré-eclâmpsia e também na pressão arterial. Onde teve um impacto na pré-eclâmpsia, né, apesar de não ter sido significativo esse impacto, né, como mostra o quadro,
Ele foi importante devido ao risco que é aumentado, né, de internações maternas, partos prematuros e morte materna, fetal e neonatal, como a gente viu lá na epidemiologia e também na definição das síndromes hipertensivas. Além disso, os níveis de hemoglobina glicada eles diminuíram significativamente e de forma semelhante entre os grupos, né, de grupos de dieta tradicional e dieta DASH, né, onde a dieta DASH ele parece favorecer os marcadores bioquímicos que estão relacionados ali à pré-eclâmpsia. Sobre a avaliação nutricional nas síndromes hipertensivas gestacional. A avaliação antropométrica e também o ganho de peso, né, o cálculo de ganho de peso gestacional deve ser feito de acordo com as mesmas recomendações de gestantes sadias. Deve-se ter atenção para o ganho de peso maior que 1 kg por semana, né, também edema em mãos e face, entre outros sintomas, como a cefaleia. A avaliação dietética através de questionário de frequência alimentar, como eu disse, recordatório 24 horas, até mesmo para a gente observar ali a gestão alimentar de cálcio. Avaliação clínica e também avaliação a partir de exames, né, do pré-natal, para poder verificar a pressão arterial, altura uterina, entre outros marcadores. A avaliação funcional de cegueira noturna, que está relacionada aí com deficiências de algumas vitaminas. E a avaliação bioquímica e laboratorial, né, que normalmente é realizado em todos os pré-natais. Sobre a conduta nutricional na hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Dieta normossódica, né, até 5 gramas por dia. Deve-se evitar alimentos processados e ultraprocessados. A avaliação é um planejamento alimentar normoproteico, que deve ser adequado em vitaminas e minerais. Suplementação de cálcio, né, conforme o risco materno para pré-eclâmpsia. E quantidade reduzida de gordura saturada, trans e colesterol. Deve-se recomendar também o aumento da ingestão de líquidos, preferência para óleos vegetais, 2 a 3 porções de peixe por semana. A gestante ela deve ser estimulada a consumir temperos naturais, aqueles laticínios com menor teor de gordura. Estimular também o uso de alimentos fortificados, né, fortificação de cálcio, a gente viu que é uma recomendação da OMS, né, um fator importante para a intervenção da pré-eclâmpsia. Evitar o consumo excessivo de sal, devido à diminuição da retenção corporal de cálcio. E o excesso de cafeína e proteína também deve ser ali observado, né, devido à indução da hipercalciúria. A conduta nutricional e na hipertensão arterial crônica. As gestantes devem ser orientadas para mudanças no estilo de vida, né, restrição daquelas atividades rigorosos, né, também abstenção desses exercícios rigorosos. Redução do peso, mesmo em gestantes obesas, não é recomendada, né, porque na gestação não é recomendado se reduzir peso, apenas controlar, né, adequar o ganho de peso gestacional. A ingestão de sódio também deve ser controlada, não deve ser retirado o sódio totalmente da gestação, da alimentação, mas deve ser controlado. E também a mesma recomendação para suplemento de cálcio, conforme o risco materno para pré-eclâmpsia. A conduta nutricional na pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, eclâmpsia e síndrome HELP é a internação e a interrupção da gestação, como a gente viu. Conduta nutricional semelhante para aqueles casos que a gente acabou de ver, da hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e hipertensão crônica. E a consistência da dieta pode variar conforme a aceitação e também a presença de alguns sinais e sintomas, né? Porque na gravidez as mulheres passam por diversos sintomas gastrointestinais que podem mexer ali, né, com a aceitação da consistência, principalmente da dieta e até de alguns alimentos. Como medidas gerais, controle de peso, estresse e também infecções, repouso relativo, né, ela deve evitar grandes esforços, monitorar a vitalidade e crescimento fetal. Deve ser também desencorajado o uso de álcool. A ingestão de líquidos não deve ser limitada e nem forçada. A educação em saúde é muito importante, né, para adesão ao tratamento. E a crise hipertensiva normalmente é tratada de uso hospitalar com sulfato de magnésio. Tá? Mas isso aqui são medidas gerais mesmo para as síndromes hipertensivas gestacionais. E para poder finalizar aqui nossa aula, deixo aqui algumas fotos do grupo de pesquisa que eu mencionei, que é o GPSMI, e finalizo com a frase que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
Deixo aqui novamente o meu contato com rede social, né, o Instagram e e-mail, para quem tiver interesse em acessar os slides ou quiser também conversar sobre a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado da aula, espero que eu tenha conseguido passar, né, alguns conhecimentos que eu tenho e desejo aí uma ótima semana para todos. Obrigada.